tratando... Pera aí. Resumindo, é candidato ao título ou é surpresa? Você falou é surpresa fase a fase. Então é surpresa. Pra você, a qualquer momento vai ser surpresa. Sim, exatamente. Se eu estou tratando o Fluminense fase a fase, é porque ainda não o vejo como candidato a título. Então na próxima fase o Fluminense será uma surpresa também se ele passar pra você surpresa. Me faz a pergunta sobre o Flamengo, por exemplo. Não, já eu faço. Aí, tava louco pra chegar nisso. Cara, se enrolou todo do programa. Porque senão, se eu tô falando do Fluminense, aí o torcedor do Fluminense vai falar, colocaram o Flamengo lá no meio. Calma, só Fluminense agora. Não, claro, perfeito. É porque tem equipes e equipes. Faz a pergunta sobre o Atlético. O Atlético é candidato ao título? Não. É. Lógico. O Flamengo é candidato ao título? É. Claro. O Fluminense é candidato ao título? Fluminense ainda não é. Então, só responder. Ainda não. Não dói. Pra fechar aqui, então é o seguinte. Na próxima fase, contra o Barcelona, se o Fluminense passar, será uma surpresa pra você? Pronto, essa é a pergunta. Não será uma surpresa. Mas você falou que é surpresa fase a fase? Como é que não é uma surpresa agora, então? Não. Pera aí. O cara vai construir Rapaz, mas calma. Eu trato fase a fase. Cuidado. Meu Deus, você trata o comportamento Anota esse ponto aí. Anota esse ponto aí pra gente passar pra terapeuta, que ele tá com dificuldade de sair do muro, só tá pensando no Flamengo. São os 2 pontos da próxima sessão. Flamengo e muro. Vou anotar aqui. Não. Passar pra terapeuta do Facinho. Ô, Facinho, é o seguinte, os amiguinhos, não é só dar bom dia pros amiguinhos, os amiguinhos também vão falar. Então, para que os amiguinhos possam falar, resuma, vai lá. Fluminense e Barcelona é 50-50. 50-50. Pra mim, Fluminense e Barcelona. Então não é surpresa. Não acho não. Segura aí, eu acho 50-50. Segura aí. O Roger vai falar. Queremos ouvir o Roger. Sim, treinador do Fluminense. Vamos lá. Sempre muito cobrado, muita pressão, mas o cara tá conduzindo o Flu aí a fases que o torcedor do Fluminense não imaginava. Lembra do grupo? Vou relembrar. River Plate, vocês falaram aí que o River Plate, que não sei o quê, que o Galhardo, que papapá. O Fluminense ficou em primeiro. É isso aí. Pedro Ivo primeiro, depois o Sormani. Fala aí, Pedro. Você falou que não concorda, não é 50-50. Eu não acho 50-50. Eu acho que num confronto hoje, o Facincani até pontua essa situação de fase a fase do Fluminense, agora falando sério eu entendo, porque o Fluminense foi um time completamente distinto até aqui na Libertadores, né? Era um Fluminense do início da Libertadores, foi um Fluminense ali na fase intermediária da fase de grupos e foi um Fluminense completamente diferente contra o River Plate. Aí foi um Fluminense contra o Cerro Porteño, aí tem a pausa, tem a situação da morte do filho do Arço, o jogo é adiado, e é um Fluminense completamente diferente, a gente tem que analisar assim caso a caso. A situação de ontem a torcida, o que o Roger rebate, é que imagina, os colegas perguntaram, e de forma pertinente, o torcedor também dá para entender isso aí, os colegas perguntaram ali porque não houve um bom futebol, porque mais uma vez o Fluminense não evoluiu, não performou, como gosto de dizer, como poderia imaginar. E o Roger fala que ele queria pelo menos saborear antes de ser questionado. Mas a situação é que o jogo de ontem também era um pouco atípico, né? Porque quando você constrói um 2-0 fora de casa, no Paraguai, numa oitava de final de Libertadores, você com 24, 25 minutos, você já resolve praticamente num pênalti, ali você faz um 3-0, não é exatamente um time Fluminense, não é o time que vai jogar o futebol mais vistoso até os 90 minutos. Para trazer aqui para uma realidade de futebol carioca, de Libertadores desclassificados, não é o Flamengo que vai amassar para fazer 2, 3, 4, 5. Ele queria muito mais fechar sua casa e não se comprometer, e foi o que aconteceu. E até pela falta de capacidade do Cerro, não sofreu mais e pela boa atuação do Marcos Felipe. Entendo o jogo de ontem, o Fluminense não apresentar aquilo que o torcedor deseja. Agora, se a gente pegar um recorte maior dos últimos jogos, do que esse time vem jogando, que não é o que vinha jogando no início ali da fase de grupos, entre abril e maio, há uma preocupação. É por isso que eu acho que no Barcelona de Guayaquil e no Fluminense, não acho que haja um favoritismo, não acho nem que haja um 50-50. Acho que há uma certa dose de, primeiro que o Barcelona de Guayaquil resolve em casa, segundo que reencontra seus melhores dias em sequência de vitórias. Tem Damian Dias, para mim, um dos principais jogadores da primeira fase da Libertadores. Então, assim, não vejo exatamente esses mesmos referenciais no Fluminense. Acho que o Barcelona é, sim, ligeiramente favorito. A gente queria ver mais um brasileiro classificado, a gente queria ver uma evolução do Fluminense, a gente queria ver uma boa história, bonita história de Nenê, de Fred, já em fase mais avançada de carreira. Só que numa análise muito fria, eu acredito muito mais no Barcelona de Guayaquil encarando o Flamengo numa semifinal, porque sim, o Flamengo tem que passar do Olímpia, do que exatamente o Fluminense. O Fluminense pode chegar lá? Sim, porque é um time fase a fase, então não tem exatamente como prever. E é um time que sabe competir.
mostrou que sabe competir nessa Libertadores. Encarou o River de igual para igual, arrancou o resultado do Cerro Porteño por 2-0 fora de casa, quando muita gente não imaginava, confirmou sua classificação. Mas com a bola no pé, não acha exatamente que tenha o brilhantismo para tirar um Barcelona de Guayaquil, que dos 3 times ali, com exceção do River, dos internacionais, do exterior, né, dos outros países, é quem talvez gere um pouco mais de preocupação, ainda mais decidindo em casa. Eu não acho o Fluminense favorito não, William. E entendo o torcedor cobrar do Roger um pouquinho mais de bola, mas entendo também que o resultado do jogo de ontem era completamente atípico, situação resolvida. O Fluminense optou por uma situação mais cautelosa. Deu a bola ao Cerro e garantiu sua classificação ali. Ô Sormani, amarra esse assunto aí pra gente. É o seguinte, eu sei que o teu favorito é o Flamengo, você já deixou isso claro. Mas talvez o Fluminense pode ser uma pedra no caminho do Flamengo maior do que o Barcelona ou não? Pode, até porque o Fluminense tem vencido o Flamengo. Ah, mas era o Flamengo fraldinha. Levou a final da Taça Guanabara do Campeonato do Rio de Janeiro do ano passado para uma decisão extra, né? Ao ganhar do Flamengo nos pênaltis, a Taça Rio, né? O Flamengo tem imposto jogos, o Fluminense, perdão, tem imposto jogos difíceis ao Flamengo. Agora, no papel, eu acho que não tem como questionar o favoritismo do Flamengo. Agora, William, é o seguinte, esses jogos são mata-mata, certo? É mata-mata. Então, se o Fluminense fizer uma vitória boa no primeiro jogo no Maracanã, ele pode se garantir na volta, lá em Barcelona. O Santos, por exemplo, o jogo, no ano passado, o Santos no ano passado, por exemplo, ninguém imaginava que ele pudesse chegar na final. Bola para isso ele tinha. Num torneio de mata-mata, mostrou que tinha. No campeonato de pontos corridos, não dava. Tanto é que chegou em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Olha, não tem nada no regulamento que diz que ele não pode, né? Ele pode ser campeão, claro. Agora, ele tem condições de ser campeão brasileiro? Acho difícil. Eu não apostaria nada, zero, do meu dinheiro no Fluminense. Eu apostaria no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro. Correndo por fora o São Paulo. Mas um torneio de mata-mata, de repente pode estar certo. Como deu certo para o Santos no ano passado. Eu não acredito, eu acho difícil. Acho muito difícil. Mas é mata-mata. Se você perguntar, eu repito, Fluminense pode ganhar o brasileiro? Não ganha. É um torneio de muita regularidade. E você precisa ter elenco, você precisa ter time. E o Fluminense não está nesse nível. Mas um torneio de mata-mata, ele pode surpreender. Agora, para não ficar em cima do muro, eu não acho que o Fluminense vai ganhar a Libertadores. Não acho. E assim como o Pedro, eu acho que o Barcelona é favorito contra o Fluminense. Acho. Mas é mata-mata. É isso. Não ficou em cima do muro. Agora é o seguinte, ô Pascoalzito. Meu senhor, atenção, todos vocês, claro, é que eu vou começar ali pelo Pascoalzito. Atenção a este vídeo. É este vídeo de Renato Gaúcho. Sim, Renato Gaúcho. Esse vídeo. Papo ali maroto, com o Gabigol e tal. É bom. A resenha é boa. Resenha boa, né? Por isso o pessoal gosta dele, né? Ah, rapaz.